Olá, alunos do 5º ano da Escola Amaro Ferreira de Miranda. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá dar início a mais uma semana. E hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos estudar e vamos aprender um pouco mais sobre um gênero textual muito legal, chamado contos de fadas. Os contos de fadas geralmente a gente conhece desde muito pequenos. A gente pode ter ouvido da vovó, da mamãe, algum responsável pode ter contado aí pra você ou simplesmente você já assistiu um desenho animado na sua TV. Por exemplo, quero ver quem conhece esse aqui, A Bela e a Fera. E aí, você conhece? E os Três Porquinhos? E Pinóquio? Conhecem, né? Eu sabia que vocês iriam lembrar. Outra coisa bem interessante do conto é que eles começam sempre assim: era uma vez, ou há muito tempo atrás. Eu tenho certeza que vocês já leram ou já ouviram alguém contar para vocês um conto de fadas. Aposto que você já deve ter aí um na ponta da sua língua para recontar. Lembrando que os contos de fadas têm várias versões. Por esse motivo que é fácil contá-las. Mas espera aí, vamos lá ver bem detalhado quais são as características de um conto, tá certo? Então muita atenção e vem comigo. Então vamos lá, meus amores, vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero textual conto, tá? Vamos lá. O conto é um texto narrativo do gênero literário. Ele tem o foco em um fato ou um determinado acontecimento. Geralmente é uma ficção, ou seja, é uma história inventada. Mas por que inventada? Ou seja, é uma história de mentirinha, tá? Mas então, por que é um gênero textual narrativo? Porque simplesmente é uma história narrada através de fatos, ou seja, de alguém que está contando aquela história, tá certo? O tipo da história pode indicar o tipo de conto que nós estamos lendo ou ouvindo, pois existem vários tipos de contos, mas como a tia já falou hoje, nós vamos estudar, aprender um pouco mais sobre o gênero textual específico contos de fadas, tá? Então acompanha aí. Como a gente já viu, os contos de fadas são histórias que vêm dos tempos antigos, ou seja, histórias passadas de geração em geração. Por exemplo, que a sua avó contou para os seus pais e seus pais contaram para vocês. Lembrando que os contos de fadas, eles têm elementos que não podem faltar de forma nenhuma, tá? E uma delas é o narrador, que é aquele que conta a história, ou seja, que narra a história, tá? Que fala o que é que está acontecendo na história. Também temos os personagens, que podem ser fadas, podem ser bruxas, princesas, príncipes, rainhas, reis e vários outros. É importante lembrar que não é porque o gênero textual é contos de fadas, tem que ter fadas no conto, tá? Pode ter também outros personagens, como tia já falou, bruxas, princesas, reis, rainhas. Outro que também não pode faltar são elementos mágicos e fantasiosos, como feiticeiras, animais com características humanas que falam, entendeu? Objetos que voam e vários outros. Outra coisa muito importante é o tempo. O tempo ele é importante para a gente saber quando aconteceu cada fato, tá? O outro é espaço, que é onde os personagens se situam, como uma floresta, um reino, um palácio e vários outros. Outro elemento que é muito importante é o enredo, que é geralmente a sequência de fatos ou a estrutura da história, tendo início, meio e fim, que isso é primordial, que logo a tia vai explicar com mais detalhe, tá? E também não pode faltar o conflito. O conflito
conflito geralmente é uma situação gerada, ou seja, um problema que faz com que os personagens procurem uma solução para ter aquele felizes para sempre, sabe? Pronto, todos nós gostamos de contos com final feliz, certo? Ótimo. Então, olha só. Agora, presta muita atenção nesse conto que tia vai contar agora para vocês, tá? Que logo, logo vem a atividade aí. Então, muita atenção. Conto João e Maria. Era uma vez 2 irmãos, João e Maria. Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores. Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas e dizia: levem e espalhem pelo caminho. Depois, voltem recolhendo as pedrinhas. Assim, não haverá perigo de vocês se perderem. Vão com Deus. Naquela manhã, porém, a mãe não encontrou as pedrinhas e entregou aos filhos um punhado de miolo de pão. João e Maria se despediram da mãe e do pai e foram contentes pelo caminho, cantando e observando as árvores e o céu, fazendo bolinhas com miolo de pão. Quando resolveram voltar para casa, perceberam uma coisa bem estranha. As bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido? De repente, avistaram um pássaro carregando no bico um miolo de pão. Neste momento, os dois perceberam que estavam perdidos. João e Maria caminharam o dia inteiro e, quando o sol já ia se pondo, avistaram uma casinha. Era uma casinha engraçada, toda feita de bolos, biscoitos e pão de ló. As telhas eram feitas de chocolate e as flores do jardim de caramelos, balas e docinhos. João e Maria comeram bastante, até que ouviram uma voz rouca e arrepiante. Gata, jumento, pé de alfacinha, quem está comendo a minha casinha? João e Maria tomaram um susto e a velha disse: Entrem, entrem, lindas crianças, vou alimentar e aquecer vocês. Mas as aparências enganam. Na verdade, a velha era uma bruxa que adorava devorar crianças. Ela prendeu João numa gaiola e pôs a menina para trabalhar. O plano da bruxa era engordar João e comê-lo primeiro. Todos os dias, a bruxa, que não enxergava bem, dizia: Mostre o dedinho, menino. Quero saber se está gordinho. Vou assar você com temperos finos, não sobrará nenhum bocadinho. Entretanto, João estendia um pequeno osso de galinha e a bruxa ficava furiosa ao sentir que o menino não engordava. Depois de um mês, ela decidiu que ia assar João de qualquer jeito. Quando a bruxa se abaixou para ver se o forno já estava preparado, Maria encheu-se de coragem e empurrou-a com todas as suas forças. Depois, trancou a porta do forno e correu para libertar João. A bruxa gritava, mas as crianças só pensavam em se salvar. Estavam saindo da casa quando viram um enorme baú e encontraram um tesouro. Encheram 2 sacos com moedas de ouro e com pedras preciosas e correram floresta adentro. Em casa, seus pais estavam na cozinha, chorando e rezando pelos filhos que se perderam. Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes, e voaram no colo dos pais. O encontro virou uma festa com muitos beijos e abraços. Logo depois, os pais encontraram os sacos jogados na porta da cozinha. Abrindo-os, ficaram admirados com toda aquela riqueza. Na manhã seguinte, João e Maria contaram aos pais em detalhes tudo o que aconteceu: o miolo de pão, os passarinhos, a bruxa, a fuga e o tesouro. E
final feliz. Prontinho, meus amores. Agora que a gente já estudou um pouco mais sobre esse gênero textual e também já ouviu um conto de fadas que foi João e Maria, agora é a sua vez. Muita atenção para a atividade de hoje, tá? Você vai recontar essa história para a tia Camila. Você vai filmar, tá? Você contando, recontando essa história do seu jeitinho, tá certo? Capricha e manda pra tia ver, tá certo? Tô aguardando. Tchau, tchau, meus amores.